Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 2, com o tema O Novo Nascimento. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos de 1 a 9 e versículo 16. A palavra-chave é regeneração. E vamos abordar nesta lição Jesus e Nicodemos, o novo nascimento, a obra de regeneração, os meios da obra regeneradora. Nesta lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Devido ao milagre que realizou ao transformar a água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo, apresentado pelo nosso Senhor. Este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus. Demonstram que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Deus é especialista em encontrar e transformar pessoas que consideramos fora de alcance. Demorou algum tempo para que Nicodemos deixasse de ser um discípulo anônimo, mas Deus foi paciente com este crente secreto. Sabemos pouco sobre Nicodemos, mas sabemos que ele saiu transformado daquele encontro com Jesus. Saiu com um entendimento completamente novo a respeito de Deus e de si mesmo. Nicodemos era um dos membros do Sinédrio. Ele estava presente quando levaram Jesus para ser julgado. À medida que o grupo discutia sobre como poderia eliminar o mestre, Nicodemos levantou a questão da justiça. Apesar de sua objeção ser rejeitada, ele falou. Uma mudança foi operada em sua vida. A última ilustração sobre Nicodemos mostra-o unido a José de Arimateia para solicitar o corpo de Jesus a fim de providenciar o enterro. Mesmo percebendo que se arriscava, Nicodemos praticou um ato corajoso. Ele continuou a crescer na fé cristã. Deus espera por um desenvolvimento firme, não uma perfeição instantânea. Seu crescimento espiritual atual condiz com o tempo que você conhece Jesus. Nicodemos foi a Jesus pessoalmente, apesar de poder enviar um de seus assistentes. Queria examinar Jesus por si próprio para separar os fatos dos rumores. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação. Para descrever o ato divino de transformação interior do pecador,
A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Assim, surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. A nossa salvação acontece quando olhamos para Jesus, crendo que Ele irá salvar-nos. Deus nos tem dado este precioso caminho, a fim de que possamos ser curados da ferida fatal, infligida pelo pecado. O amor de Deus não é estático ou egoísta. Alcança e atrai os outros. Aqui, percebemos que Deus estabeleceu o exemplo do verdadeiro amor, a base para todos os relacionamentos amorosos. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. A obra da regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.